Ora bem, o Dr. Luís Rocha já aqui está comigo. Boa tarde, doutor. Olá. Como está? Bem, obrigado. Tudo bem? Tudo bem. Nós há pouco estávamos a falar com o Fred, que vem cá de vez em quando. Diz o Fred, já não há desculpas, mesmo que tenhamos alguns problemas de saúde. Ora bem, estes problemas sérios de que vamos falar hoje, relacionados com o pulmão, podem ser inibidores de fazer exercício ou não? A resposta é não. Ou seja, nós devemos fazer exercício em qualquer circunstância, adaptado sempre à condição física e à situação clínica. O exercício é um bom elemento não farmacológico em tudo que é reabilitação num doente. E na patologia respiratória, acima de tudo. É? É. Mas as pessoas usam muito essa desculpa, não é? Não, que eu respiro mal, já tive outros problemas de saúde, mais vale nem entrar por aí. E começa logo cedo com as crianças. Pois é. A questão da dispensa para as aulas de educação física. Porque tem uma asma e deve ser dispensado do exercício físico. Não, pelo contrário. Deve ser incentivado todo esse exercício físico e essa situação é benéfica em termos de saúde. Portanto, os pais, isto é a responsabilidade dos pais, não é? Quando os miúdos fazem o papel deles, que é agora hoje não me apetece fazer exercício físico, portanto, os pais é que têm que decorar esta E um bom mensagem. exercício para os mais idosos é dançar, ou seja, uma boa dança, ou seja, com o seu par, é o ideal. Tenho muitos doentes em que faço esse aconselhamento. A sério? Sim. E portanto, e facilmente... E eles bailam. Exatamente. Que engraçado, mas vamos lá ver. Há pessoas que só começam a pensar muito a sério sobre a sua saúde quando estão assim. Que é quando estão já com cancro do pulmão, com um problema qualquer gravíssimo, incapacitante, em que não sabem o prognóstico, não é? Nota-se que há muito isso nos consultórios, digo eu. Sim, mesmo aquele doente acamado, ou seja, a reabilitação no doente acamado é possível, ou seja, e com algum treino, algum exercício, algum aconselhamento, o doente acamado consegue fazer alguma mobilidade. Não estar à espera, ou seja, há algum técnico, algum especialista que o ensina a fazer determinados movimentos e ele próprio no seu dia-a-dia fará. Ou uma espécie de fisioterapia, Exatamente, ele próprio, exatamente. Portanto, aconselhável de todo, transversal. Pronto. Estamos com o assunto encerrado, logo vão às redes sociais do Fred, também vê ele ali a puxar pelo pessoal todo para fazer exercício e a confirmação do doutor, que é preciso mesmo fazer. Hoje falamos de cancro do pulmão. É uma das principais causas de morte por cancro em Portugal. É um cancro muito, muito sério. Mata muito. Há um prognóstico bom, sendo que se ele for diagnosticado precocemente, as pessoas podem estar alerta, devem? Sim, o cancro de pulmão tem um impacto grande em termos individuais e em termos económicos num país qualquer que ele que seja. Claro. Ou seja, não vale a pena mentir, não é verdade? Sim, sem dúvida. Nós temos em Portugal cerca de 5 mil casos ano, dos quais 2 mil óbitos, tem um impacto muito grande. É um cancro com uma mortalidade e com um impacto significativo. Temos aqui um fator predominante, ou seja, que nós devemos abordar de forma consistente e seguida, ou seja, dessa forma, que é o tabaco, o hábito de fumar, o estilo de vida. Assistimos aqui, ou seja, o estilo de vida é fundamental, a questão da alimentação, a preparação física, tudo isso ajuda num outro contexto mais avançado. Porque vamos lá ver, doutor, desculpa interrompê-lo, mesmo uma pessoa bem preparada fisicamente, se tem o azar de cair numa doença destas, eu acho que as probabilidades de se safar com mais saúde ou ficar com menos comorbilidades... Comorbilidades, exatamente. Eu estou aqui entupida e isto está-me a afetar o cérebro, estão as palavras difíceis de sair. Quer dizer, a probabilidade é maior se a pessoa estiver em boa condição física, não é? Exatamente. Já assistimos com a pandemia, com a Covid-19, exatamente da mesma forma. Ou seja, é transversal. Pois. Quanto melhor a condição física, melhor está perante aquela doença. E no cancro de pulmão isso é vital. Igual. Ou seja, se tivermos um doente com uma boa condição física, sem comorbilidades, mais facilmente supera qualquer perfil de tratamento. E se falarmos aqui no ato cirúrgico, que é o grande objetivo no tratamento do cancro de pulmão, se falarmos numa atitude cirúrgica perante este doente, então melhor. Ou seja, a condição física é vital para que aquele doente saia com um melhor prognóstico. Falamos do tabaco. Tabaco e cancro do pulmão de mãos dadas, não é? Exatamente. E ninguém é obrigado a fumar. Não. 85% das situações está relacionado com este fator de risco. 85%. Bolas, porquê é que as pessoas continuam a fumar? São doidos. mas é uma situação em que nós, em cada ato, em cada consulta, devemos insistir. E, acima de tudo, os mais jovens, ou seja, os mais jovens com alguma prevenção primária, no sentido de não iniciarem o hábito, e no adulto que já fuma, ou seja, tentar que cesse esse hábito. Rapidamente, porque isto tem aqui um tempo cumulativo. Número de cigarros fumados, número de anos,
e o sexo, ou seja, aqui o sexo já envolve aqui algum decréscimo do sexo masculino, e o sexo feminino tem aqui uma subida relativamente ao hábito de fumar, ou seja, aprendeu o mau hábito do homem e, portanto, tem aqui uma subida. Isto está a levar uma alavanca, não é? Associado a outros fatores, é terapêutico hormonal, é a questão do sexo feminino. Tabaco e pílula, aquilo deve ser uma bomba. Exatamente. Portanto, há aqui fatores aqui que potenciam muito este risco da mulher fumar. Claro que nós falamos do tabaco, mas o tabaco não é o único causador do cancro do pulmão. Há outros fatores genéticos, talvez? Sim, temos aqui outros fatores envolvidos, ou seja, temos questões aqui relacionadas com o ambiente laboral. Assistimos muito a questões ligadas ao amianto, por exemplo, fibras de amianto estão aqui envolvidas também neste perfil de cancro, muito embora com uma especificidade relativamente a outros folhetos mais técnicos, ou seja, nomeadamente o mesotelioma, mas também está ligado ao cancro do pulmão. Temos aqui situações ligadas a outros fatores do ambiente laboral, assim como algumas situações relacionadas com, por exemplo, a exposição ao urânio, ambientes em que em algumas habitações, e aqui a cidade do Porto é uma delas, ou seja, podemos ter aqui ambientes ricos em determinados, a inalação deste tipo de fator que pode ser envolvido. Temos aqui algumas causas desconhecidas. A questão genética é importante. Não há estudos ainda relativamente à questão genética relacionada com cancro de pulmão, mas todos assistimos, ou seja, a família direta, pais, irmãos, que tiveram cancro do pulmão. E aqui muitas vezes o risco também é associado ao hábito de fumar, o tabagismo passivo num seio familiar e associado a esta questão genética, e hoje em dia também mutações genéticas que assistimos no próprio cancro. Temos aqui alguma sobrevida com novas terapêuticas possíveis e assistimos a algumas mutações genéticas que o cancro vai sofrendo. E poderá ser uma das causas aqui a questão genética, que não está bem esclarecida em termos científicos, mas temos que pensar seriamente nesse fator como também causador de cancro do pulmão. Isso significa que no meio do universo de fatores que acabou de mudar, há muita coisa que nós podemos mudar? Completamente, ou seja, desde logo à partida o nosso estilo de vida, os hábitos saudáveis que temos que adquirir, que vai desde a alimentação ao exercício físico, passando por esta questão do hábito tabágico, e depois podemos assistir aqui e estar, digamos, um pouco alerta a determinados sintomas que podem surgir precocemente. E aí sim a intervenção é vital, ou seja, estes sintomas precoces, quer com o seu médico assistente, nos cuidados de saúde primários, em termos de informação, e podemos atuar precocemente, porque nesta condição é mais fácil a questão curativa, porque muitas vezes o doente aparece-nos numa fase muito avançada de estadio e torna-se complicado. Temos aqui muitas vezes um tratamento meramente paliativo. Eu imaginei que os sintomas devem ser tão graves que o que eu imaginei é que as pessoas não os ignoram. Mas não sei se é assim nessa condição que se chegam ao seu consultório, não é? Sim, repara, se tivermos aqui um doente que até é fumador e tem tosse habitualmente. E ele acha que aquilo é normal. Exatamente, ou seja, acha que até, aquela quantas tosse... vezes já ouvimos esse argumento, não é? Sim. Mas é uma tosse que é diferente. O doente que até tem mais falta de ar, tem dispneia, aquele doente tem uma expectoração diferente do habitual, até teve infecções respiratórias de repetição, usou mais antibióticos, teve pneumonias, isso deve-nos colocar em alerta, ou seja, fumou, tem mais de 40 anos, é aqui uma boa altura para fazermos aqui um diagnóstico precoce. E falamos em diagnóstico precoce no sentido da pesquisa destes sintomas e fazermos aqui alguns exames que nos pode pôr na pista deste diagnóstico o mais precocemente possível. Mas há consultas próprias ou... Não, as consultas não estão sistematizadas. O Grupo Lusíadas atendeu a esta situação e pensou numa consulta deste tipo, e muito bem, porque pode criar um alerta num conjunto de pessoas com estes sintomas, quer a questão do hábito tabágico, quer a questão de fatores familiares aqui envolvidos e laborais, e poderá procurar um médico numa situação mais precoce. E nesse sentido há um conjunto de exames que poderemos fazer. Estou a falar em exames de imagem essencialmente, em que depois podemos progredir em outros exames mais invasivos. Mas esses exames de imagem muitas vezes aparecem-nos em consulta no acaso. Fez um rastreio, fez uma radiografia de tórax e aparece uma imagem que levou a fazer uma TAC torácica. E nesse contexto aparece uma lesão, que nessa investigação surge então aí o cancro do pulmão. E aí estamos numa fase do acaso, muitas vezes, em que temos uma intervenção precoce e conseguimos ter um êxito em termos terapêuticos. Quando o doente nos aparece numa fase mais avançada, emagreceu, por exemplo, 10% do seu peso perdeu, tem sintomas que se arrastam durante alguns meses, e alerto aqui, ou seja, tosse há mais de 3 semanas é para investigação. Tosse há mais de 3 semanas? Há mais de 3 semanas é para investigação.
E, portanto, esses sintomas muitas vezes procuram-nos numa fase mais tardia e quando encontramos uma lesão, muitas vezes aqui os tratamentos propostos, que não o ato cirúrgico, muitas vezes leva-nos ao tal tratamento que é muitas vezes paliativo. E vamos lá ver, estas coisas que o doutor diz, não está a dizer de livre vontade para assustar ninguém. Porque quem lhe dera que cheguem muitas pessoas com muita tosse há mais de 3 semanas e que seja outra coisa qualquer. Isto não quer dizer que é uma sentença de cancro, não é? Não, de maneira nenhuma. Ou seja, porque nesta abordagem, neste perfil do doente, muitas vezes é o doente fumador e nós vamos ter uma abordagem no sentido da tal prevenção secundária, abandonar o hábito tabágico. Isso é fundamental para que todo este efeito cumulativo do tabaco tenha repercussão. Quanto mais precocemente procurar o médico nessas circunstâncias, melhor. Se eu fumo há 10, 15 anos um maço de 20 cigarros dia, com toda a certeza eu poderia ter aqui alguma patologia, não estou a falar só em patologia oncológica. Pois, claro. Outro tipo de patologia. Mas há outras igualmente incapacitantes e assustadoras, DPOC. Exatamente, ou seja, patologia obstrutiva crónica, como essa que referiu, que é a doença pulunar obstrutiva crónica. Que é bem complicada, não é? Ou seja, em situações limite levam à insuficiência respiratória, à dependência de oxigênio e, portanto, são situações que têm um impacto grande na qualidade de vida e em termos económicos também no próprio doente. E pessoas às vezes relativamente novas. Sim, ou seja, até assistimos lá, muitas 60, vezes a doentes com um decurso mais rápido na sua deterioração em termos de função e que rapidamente abandonam os seus hábitos habituais, o seu local de trabalho, porque ficam dependentes dos cuidados médicos e portanto, retidos muitas vezes no seu domicílio, sem dúvida. No entanto, doutor, se quem fuma deixar de fumar mais rapidamente possível, se já tiver fatores de risco na família, não é? Ou questões genéticas, se atentar a isto tudo e disser, não, vou fazer por mim o que nenhum médico ou nenhum remédio pode fazer, não é? Que isto é um trabalho muito individual. O prognóstico do cancro de pulmão é bom? Ou é sempre uma coisa complicada? Quanto mais precocemente abandonar o hábito, melhor. Relativamente ao cancro de pulmão, se eu tenho abandonar o meu hábito e tive uma carga tabágica significativa, naquele montante que já fiz referência, 10, 15 anos a fumar 20 cigarros dia, tenho uma carga tabágica significativa. O pulmão não limpa. Eu, se deixar de fumar nesse período, ou seja, demora-me 10 a 15 anos para que o meu risco passe a metade. Credo. 50%, não é de risco zero. Ao contrário de outras patologias, cardiovascular, podemos ter aqui situações bem melhores em termos de prognóstico. Relativamente ao risco de cancro de pulmão, passa a metade esse risco, não é zero. Portanto, estamos sempre a tempo e não podemos pensar que no próximo ano, quando fizer no meu aniversário, vou deixar de fumar. Não, quanto mais rapidamente melhor. Porque isto do tabaco, eu já percebi, não se apaga, o pulmão nunca se limpa totalmente, fica sempre com a memória. Não, há aqui uma margem, situação seletiva, ou seja, de um risco cumulativo que leva a alterações em termos de mutações e que em qualquer momento poderemos ter aqui um desequilíbrio no sentido do cancro do pulmão. Eu acho que às vezes, se as pessoas não deixarem por elas de fumar, têm que pensar nos mais novos. Eu tenho um miúdo pequeno e penso muitas vezes nisso. Eles estão super expostos, não é? Basta alguém ao pé deles estar a fumar todos os dias consecutivamente, onde nós vamos tomar um pequeno almoço, coitaditos, eles não podem fazer nada. Portanto, tabagismo passivo. É muito mau, igualmente. É um fator que temos que considerar em tudo isto. É diferente um tabagismo passivo num ambiente pontual e num ambiente mais alargado em termos de áreas que um companheiro ou companheira que está junto dessa pessoa ao longo de uma vida e que sofreu todo aquele impacto do tabagismo passivo. Temos que o considerar. O tabagismo passivo é um fator também direto relacionado. Não estão quantificados, mas temos que considerar isso. Doutor, eu sei que nós não vimos só falar de tabaco, hoje vimos falar de cancro do pulmão, mas a conversa entronca, não é? Mas estas novas formas de fumar, aquelas coisas esquisitíssimas e não sei o quê, aquilo é tudo a mesma coisa? Se calhar não é esquisito, eu é que sou quadrada, não sei, nunca experimentei. Mas os doentes aparecem muito em consulta a perguntar isso, não é? A perguntar isso. Aquilo é de água, é vapor de água, lá o que dizem. Falta ainda muita informação relativamente a esses novos hábitos. Se esse hábito for um período transitório, eu costumo dizer isto, embora não seja aceito de forma consensual, se for uma situação transitória para cessar o hábito, ótimo. Estamos a falar num período curto, em termos de cessação. Ou seja, vou fumar isto para ser mais fácil e a seguir rompo.
Se eventualmente mantivermos o hábito com esse tipo de inalação, não. Ou seja, estamos a substituir um mau hábito por outro mau hábito. Ok. O risco continua aqui, a dependência continua aqui, muitas dessas formações são com nicotina e, portanto, vamos ter aqui um risco. Ainda desconhecemos muito o que é que a patologia que poderá aqui estar provocada. E temos milhares de produtos aqui em termos de inalação, portanto, não sabemos o que vai acontecer. E as recomendações das sociedades científicas é no sentido de a conduta perante estas novas formulações em termos de inalação é igual à do tabaco, é não usar em transporte aéreo, nos espaços públicos e espaços fechados, ou seja, é a mesma conduta. Em termos científicos isso é certo. Igual. Para eles é uma coisa, para quem estuda. Sim, sim. Para nós médicos é uma situação perfeitamente igual. Não há desculpas, não há é? desculpa. De um para o outro. Só mais uma última questão, o tempo já voou, infelizmente, mas com isto tudo do Covid, doutor, aparecem casos certamente mais graves ou agravados por causa deste vírus? As pessoas estão a ir à consulta na mesma, não estão? Sim, é um fator de risco associado, ou seja, a questão o ato de fumar e ser agredido por este SARS-CoV-2, por este vírus relativamente ao coronavírus, portanto, tem um risco aqui associado. Porquê? Porque o fumador tem receptores para este vírus mais apetecíveis. Receptores é o quê? Tipo portas de entrada? Exatamente, tipo chave na fechadura. Okay. E, portanto, o vírus... Assim percebemos melhor, não é? Às vezes tem que se dar a volta. Exatamente. Ok. E, portanto, e cria aqui uma cadeia inflamatória mais agressiva, com agressividade em termos de todo o território pulmonar, com proporção muito maior em termos deste fumador. Portanto, é melhor não fumar. Pronto, eu acho que ninguém tinha dúvidas em relação a estes assuntos, mas se tivessem, ficam agora aqui muito bem esclarecidas pelo Dr. Luís. Muito obrigada por ter vindo aqui. Muito obrigada.